CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos continuar com o estudo do livro do nosso Caibá Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. Amar o próximo como a si mesmo, é o capítulo 11. Fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. Médico Jesus, mestre, irmão e amigo de todos nós, estamos te buscando o teu socorro, o teu amparo, para acalmar a nossa alma, os nossos espíritos, nesta manhã de domingo, e que os estudos esclarecedores trazidos pelo teu enviado, nosso irmão Caibá, possam nos ajudar nesse equilíbrio, na compreensão dos teus ensinamentos, para que nos tornemos criaturas melhores, mais estáveis. Envolva-nos, envolva a nossa casa de amor. E em teu nome, em nome do altivo diretor da nossa casa espírita, em nome do Caibá Schutel, o responsável por este estudo, e da coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, do teu amor Jesus e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos na primeira parte. Nesse livro nosso aqui, do Caibá, página 28. Não é? Não. Estamos começando agora. Nós reiniciamos, não chegamos no semeador ainda não. Chegamos? Não, vamos ler esse pedaço da parábola de novo. Só esse pequenininho aqui, ó. Ah, foi você que deu a aula semana passada. Você está certa, você está certa. Eu estou errado. Mas eu quero saber do povo, já que você deu a aula, ou você deu a aula direito, ou eles não prestaram atenção. Guilherme, o que é uma parábola? Ah, parábola é uma narrativa. Sandra, o que é uma parábola? Fernando, o que é uma parábola? Está vendo? Cada um narrou de uma maneira. Eu vou ler como o Caibá definiu aqui. Mas o Fernando está bem certinho. Não é uma narrativa. Não pode ser uma narrativa. Então vamos lá. Ó, na acepção geral do termo,
parábola é uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas. O que acontece? O termo narrativa mudou muito hoje. Isso é narrativo, isso aí você está jogando história fora, não é? Porque você quando coloca aqui, o que é uma narrativa? Vamos ver aqui no Google. Ó. O que é uma narrativa? Aqui está a definição de narrativa, exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, por meio de palavras ou de imagens. Tá certo. Ele coloca aqui reais ou imaginários, a exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, por meio de palavras ou de imagens. Hoje, o termo narrativa está sendo usado como um acontecimento imaginário. Mentiras, você tem visto isso na política direto. Isso é narrativa. Se cria uma narrativa, entendeu, Guilherme? Por isso que eu falei do termo narrativa. Eu não sei se na época do Caibá, essa palavra, mas ele está dizendo real, era real, porque ele coloca o termo narrativa. Por isso que na hora que você falou, eu não tinha lido. As pessoas perderam o significado, o sentido, eles dão sentidos diferentes para a palavra. É igual bem-aventurados os pobres de espírito. Você pergunta o que é pobre de espírito, todo mundo diz, é uma pessoa desprezível, é uma pessoa... Mas como é que Jesus falou que bem-aventurado era uma pessoa desprezível, uma pessoa ruim, não é? Bem-aventurados e felizes. Então, não é esse sentido que a gente dá hoje para a palavra. Pobre de espírito significa humilde. A mesma coisa a palavra narrativa. O Fernando falou, é uma história, aí pega, parece mais próximo do que seja uma parábola, né? É uma história alegórica que tem um fundo de verdade. É uma alegoria, uma história com fundo de verdade, que traz uma verdade. Fala aí de novo, como você definiu? É uma história alegórica com cunho de verdade, não é isso? É isso aí. Então, isso aí é a parábola. Ó, as parábolas dos evangelhos são alegorias que contêm preceitos morais, preceitos de moral. A parábola do evangelho são alegorias que contém preceitos moral. A gente estuda e tem que analisar devagar, né? Parábola do Evangelho são alegorias que contêm preceitos moral, preceitos de moral. Se fosse preceitos morais, ele botou preceitos de moral. O emprego contínuo que durante o seu ministério Jesus fez das parábolas tinha por fim esclarecer melhor seus ensinos, mediante comparações do que pretendia dizer com o que ocorre na vida comum e com os interesses terrenos. Sugeria assim o mestre figuras e quadros das ocorrências cotidianas para facilitar mais aos seus discípulos, por esse método comparativo, a compreensão das coisas espirituais. Então Jesus utilizou o método comparativo com as coisas que o povo usava. Imagina Jesus falar também na primeira página, ela falou isso semana passada. Só estamos aqui, só estou repetindo para eu aprender. Está embaixo aí da página 28. Como era difícil, deveria ser difícil, fazer um povo entender a vida espiritual. Hoje é difícil. Se você for falar a alguém que professa uma religião
mais ortodoxa, um católico, um protestantismo, um protestante, você for falar da vida espiritual, é difícil. É mais fácil você falar com o incrédulo. Você tentar fazer com que ele entenda, primeiro, como está lá no livro dos médiuns, que ele é uma alma, que a alma existe, que ele é uma alma, esse é o primeiro ponto. Se você for falar de vida espiritual, ele não acredita na alma, você está começando pelo fim. Então você é um espírito, por isso acredita, tem certeza. Aí você vai falar do mundo espiritual. Esses que têm a cabeça fechada, é muito difícil. Então você imagina Jesus falar para os fariseus. Por quê? A religião da época era a religião judaica. Os preceitos trazidos por Moisés e modificado pelos sacerdotes. Jesus veio combater todos os preceitos materiais que eles incutiram no que Moisés trouxe, que o que Moisés trouxe de lei era ali os 10 mandamentos. Fora daquilo ali era a história do povo hebreu. Tanto que Jesus resumiu toda a lei e os profetas, quer dizer, a lei, os 10 mandamentos, e o que os profetas trouxeram a esse respeito se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Olha, Jesus veio cavar água de pedra. Por isso que ele veio. Não dava para enviar o Guilherme, não. Se pegar o Guilherme com o que ele sabe hoje, botar lá, ia morrer na primeira semana. Então, por isso que veio Jesus, um espírito superior, um espírito elevado, um espírito puro, um espírito que sabia o que tinha que fazer. Tinha um lastro moral, intelectual. Por muito menos a gente vê aqui uma pessoa ou outra, um médium, pegar o pensamento do outro, você conversa aqui, o médium vai e pegou o pensamento. Imagina Jesus. Então ele veio, como ele diz, eu não vim destruir a lei, eu vim confirmar, ratificar a lei, quer dizer, os 10 mandamentos, mas ele veio mudar o que eles estavam fazendo com o povo, manipulando o povo por interesse material, por dinheiro. Isso não é para qualquer um, não. E detalhe, olha a grandiosidade do Mestre Jesus. Não escreveu nada. E o que foi passado adiante pelos alguns apóstolos, como João, Mateus depois foi apóstolo, Lucas e Marcos foram discípulos de Paulo, amigos de Maria, Marcos era amigo de Maria, enfim. E os dois conversaram com Maria, foram escrevendo, bem depois da morte de Jesus. E aquilo foi sendo passado adiante. Olha o magnetismo do Cristo, a força do Cristo, a luz do Cristo, para perdurar até hoje. E todo mundo combatendo. O povo, naquela época, os fariseus, eles tinham que eliminar, vão matar, matando, como é que chama? Mata o animal para matar o veneno, né? Não vamos matá-lo. Mataram-no, mas a ideia ficou. Os cristãos são perseguidos até hoje. Até hoje. Tem países que se for pego com o Novo Testamento, a pessoa é eliminada. Ela é morta e para servir de exemplo para todo mundo. Aqui no nosso país, a gente ainda tem liberdade. Ainda tem. Estão tentando tirar o Cristo de qualquer maneira da face da terra. De qualquer maneira. Porque ele veio pregar a paz. Ele veio pregar o amor. Ele veio falar da vida futura. E essas ideologias não aceitam a imortalidade da alma. Se não aceita a imortalidade da alma, não aceita nem que são alma. Só acredita na força do dinheiro, do poder, da força física, força bruta. Então, tentam ainda combatem ainda o Cristo. Os inimigos invisíveis
a gente não tem ideia do número de inimigos do Cristo e que combatem o Cristo como? Eles não podem com Cristo, vem em cima da gente. E nós espíritas, que somos mais esclarecidos, temos que estar atentos. Aí como que Jesus ia trazer isso? Como que ele ia trazer essa visão de mundo espiritual que os judeus não tinham naquela época? Eles não tinham. Você vê que um Nicodemos, que era um bom sacerdote, você tem um Gamaliel, um sacerdote bom. Nicodemos conversa com Jesus, Jesus fala da reencarnação e Nicodemos não compreendia. Nicodemos, sacerdote, né? Ele era um fariseu, mas ele era bondoso, era um sacerdote. Então era um homem que sabia ler, sabia escrever, o que já era um destaque naquela sociedade de analfabetos, de iletrados. Era um homem que tinha uma posição social. Quando Jesus conversa com ele, Jesus, em carne e osso, Jesus conversando com ele, imagine Jesus conversando com a gente, ensinando para ele sobre a reencarnação. Ele não compreendeu. Como pode eu, já velho, entrar no ventre da minha mãe novamente? Ele não compreendeu. E todos aqueles que professam o cristianismo diferente da doutrina espírita, que eles dizem que nós não somos cristãos, e somos cristãos, né? Eles ainda não compreenderam a reencarnação. Ainda não compreenderam. Eles não aceitam a reencarnação. Olha como é difícil. Então hoje estamos em fevereiro de 2022, né? Olha quantos milênios já se passaram, um pouco mais de 2 milênios, que tenha 2 milênios, né? As pessoas ainda não entenderam a reencarnação. E nós espíritas estamos ainda fazendo força para entender, porque nós também não entendemos o amor do Cristo, o amor que tem que nos ligar uns aos outros. A gente não entendeu ainda. O mundo não entendeu, a terra não compreendeu isso, a lei de amor. Tanto que tem fome, miséria, guerra, porque falta amor. Políticos explorando como sempre exploraram, continuam explorando a ignorância, quer manter o povo na ignorância, aí depois dá uma dentadura para o povo lá louvá-lo, porque ele deu uma dentadura, porque ele conseguiu uma cirurgia no hospital, conseguiu isso, aquilo ali, manipulando tudo hoje. Então, o homem não mudou quase nada. Teve um avanço moral, avanço intelectual, nem é indiscutível. Teve um avanço moral também, mas a distância do avanço moral para o avanço intelectual é enorme. Ainda se mata, ainda se cobiça a mulher do próximo, o marido do próximo, o ouro do próximo, o dinheiro do próximo. Ainda se toma o nome de Deus em vão. Você vê uma festa de carnaval com aqueles absurdos, uma falta de respeito. Comparando com o avanço intelectual, ele é bem pequeno, mas ele houve um avanço, não resta dúvida. Então, na época de Jesus, o homem não abria o portão sem prever uma briga de morte. Então, todo mundo saía armado. Hoje se mata muita gente ainda, mas se matava gente igual você viu uma barata ali e pisa, era assim. E Jesus, desarmado, com seus apóstolos desarmados, trouxe uma revolução no campo espiritual. Uma revolução.
E como ele ensinou isso? Através de parábolas, coisas simples. O homem do campo, o que aqueles homens faziam? Tinha vinícola, cultivava o trigo, fazia o pão, comia o peixe, cultivava a terra para isso, não é? Aí Jesus usa a terra, o pão, o trigo, o peixe, todas as parábolas estão em cima disso, né? Aí vai entrar ali na parábola do semeador. O semeador saiu a semear, ele não tinha que semear para plantar? Olha aí a história, a narrativa, né, na concepção que o Caibá trouxe aqui, é uma história com um fundo de verdade para trazer um preceito moral, para fixar aquele conceito na cabeça do povo. Senão eles não fixariam, eles não sabiam nem ler. Eles não sabiam ler. Se me perdoe o Carmen, eu gosto tanto desse livro aqui, que eu estou relendo, que a gente esquece, né, para aprender. Aos que ouviam ansiosamente procurando compreender seus discursos, a parábola tornava-se-lhe excelente meio educativo e elucidativo dos temas e das dissertações do grande pregador. Mas os que não buscavam na parábola a figura que compara, a alegoria que representa a ideia espiritual, e se prendiam à forma, desprezando o fundo, para estes a doutrina nem sequer aparecia, mas conservava-se oculta como a nós dentro da casca. Para esses eram aqueles, por que escondeste isso aos doutos e aos prudentes? Não tem uma passagem dessa? Porque esses viam naquilo ali, isso é um ensinamento infantil. Quem não sabe que o semeador semeia? Quem não sabe disso? Então eles não pegavam a essência, e sim os simples, que pegavam a essência do que ele queria dizer. Daí a resposta de Jesus aos discípulos que inquiriram a razão de falar por parábolas. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é dado. Pois ao que tem, dá-se-lhe-á e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem, e será tirado. Aí você pensa, quem tem vai ganhar mais ainda, quem não tem vai ser tirado? Que coisa esquisita é essa, né? Mas quem tem, cultiva, vai receber mais, vai ter mais. Quem não tem acaba perdendo tudo. Você vê a utopia de hoje, de alguns regimes totalitários, todo mundo tem que ser igual, nós temos que ser iguais. Tem regime aí que você tem que cortar até o cabelo, tem um padrão de cabelo, de roupa, todo mundo ganha igual, todo mundo ganha o suficiente igual para comer, e olha que falta comida. Mas nós não somos iguais, nós não somos iguais, temos idades diferentes, não posso dizer que a criança é igual a mim, ela pode ser até mais elevada do que eu, pode ser até estar no mesmo nível espiritual, nós somos iguais perante a lei de Deus, perante o amor de Deus somos iguais, mas nós temos conhecimentos diferentes, elevações diferentes, maturidade diferente. E isso tem que ser respeitado. Por isso lhes falo por parábola, né? Pelo trecho se observa claramente, embaixo ali. Por isso lhes falo por parábolas, porque não vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. Eu estou lendo rápido, porque a Carmen já leu tudo isso. E neles está se cumprindo a profecia de Isaías, que diz: certamente ouvireis e de nenhum modo entendereis, porque o coração deste povo faz pesado, os ouvidos que fizeram tardos, e eles fecharam os olhos, para não suceder que vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entendam no coração e se convertam e eu os cure. Aquela imagem do carnaval ficou muito fixada, do Cristo sendo arrastado pela rua pelo demônio, não é? Você vê quem são aqueles ali, o carnavalesco que pensou naquilo, os outros que se sujeitaram àquele papel, né, para ganhar dinheiro, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não veem, porque aquilo para eles não passa de balela,
Não passa de balela, isso é balela. Eles têm raiva dos cristãos. Têm raiva. Porque, de modo geral, o cristão tem um comportamento diferente. Por isso que eles têm raiva. E, como a sociedade espiritual é bem maior, o ódio é bem maior. As perseguições são bem maiores em cima de todos os cristãos. Todos, não são apenas os espíritas. Todos. Pelo trecho, se observa claramente que os fariseus e a maioria dos judeus, em ouvindo a exposição da parábola, só viam uma figura alegórica que lhe era mostrada, assim como quem não quebra nós só vê a casca. Ao passo que, com seus discípulos, não acontecia a mesma coisa. Eles viam e ouviam o ensino, o sentido espiritual que permanece para sempre. Não se prendiam à figura ou à palavra sonora, que extingue e desvanece, de modo que os fariseus ouviam, mas não ouviam, viam, mas não viam. Então ele vai continuar falando sobre isso, né? Alguma coisa que você destaca aqui ainda, o Carmen? Vou para um trecho aqui, vou pular 1, 2, 3 parágrafos. De modo que a parábola evangélica, isso aqui é importante para a gente fixar esse conceito, é uma instrução alegórica, exposta sempre com um fim moral, como um meio fácil de fazer compreender uma lição espiritual. É pelo menos a opinião do evangelista Mateus quando diz: todas estas coisas falou Jesus ao povo em parábolas, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas escondidas desde a criação. Ficou bem claro isso, né? Finalmente, as parábolas têm pouca importância para os que a tomam como foram escritas. Demais, o sentido nunca deve ser desnaturado. O sentido nunca deve ser desnaturado ou transviado, sob pena de prejudicar a ideia cristã. Por exemplo, ao que vê na parábola do tesouro escondido um meio de enriquecer materialmente, ou na parábola do administrador infiel uma lição de infidelidade, que será preferível fechar os evangelhos e continuar a tratar os seus negócios materiais. A inteligência dos evangelhos explica perfeitamente a interpretação espiritual que Jesus dá aos seus ensinos. Se os evangelhos fossem um montoado de alegorias, sem significação espiritual, nenhum valor teriam. Então, eu li novamente, mas por mim, para eu me situar aqui e guardar, porque e li um pouco rápido, porque a Carmen explicou isso muito bem semana passada. Alguma pergunta? Então, começa a primeira parábola do semeador. Você já chegou ali a do semeador? Então vamos lá. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus em parábola. Então vê aí, uma grande multidão. Aí na multidão você vai ver pessoas de todos os níveis intelectuais, morais, todos os níveis. Quando a gente fala aqui para um público, a gente tem que falar num nível que eles compreendam. Se vir um camarada aqui falar em japonês, não vai adiantar nada. E às vezes a gente fala em japonês, que a pessoa rebusca na sua linguagem, tem uma linguagem rebuscada. Então você tem que falar com simplicidade, que você atende a todo mundo. E era assim que Jesus fazia. Então você vê ali uma multidão, vários níveis intelectuais, morais. Ele vou pegar um padrão para que todo mundo entenda. Aquele que não quiser entender é porque esse está satisfeito com a vida
aqui na terra. Ele é um feliz na vida material. Então, disse Jesus à multidão: saiu o semeador para semear sua semente. E quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram os espinhos e sufocaram-na. E outra caiu na boa terra, e tendo crescido, deu fruto a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se você ouvir só isso aí, você vai dizer, ele disse nada com nada, não é? Então, olha só, para o homem material, ele disse nada com nada. Pô, semeador semeou, a ave do céu comeu a semente, isso acontece todo dia. Se cair no espinheiro vai ser sufocada, se cair na pedra não vai nascer porque o sol vai queimar. E se cair em terra boa, claro que vai crescer, vai frutificar. O que Jesus disse demais? Isso aí todo mundo compreendeu. Quem acredita, quem não acredita, quem está satisfeito. Mas aí ele continua. Os seus discípulos perguntaram o que significava esta parábola. Olha só. Eles não entenderam, como eu também não entenderia. Não entenderia. O que significa isso, Senhor? O que o Senhor quer dizer com isso? É óbvio que o pássaro do céu vai comer. Eu jogo milho ali para as galinhas que a gente tem aqui, vê um monte de rolinho ali comer milho. É claro, a semente. Aí ele vai e diz assim: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. O sentido da parábola é este. Aí ele vai explicar aos discípulos. Quem eram os discípulos? Todos aqueles que o seguiam. O homem, o rico, estava seguindo ele? Não. Você tinha lá aqueles bondosos, estava seguindo o povão. Se tivesse um homem rico ali, depois Zaqueu foi segui-lo. Gamaliel, entendeu lá na frente. Você vê lá naquela parábola, aquela passagem da cura do centurião. O centurião era um romano, era um chefe de uma centúria de 100 homens. Era um homem que era soldado, mas tinha um intelecto acima dos outros. Ele compreendeu. Mas a massa era o povo. A semente é a parábola de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. Aí agora dá para entender. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas na hora da provação voltam atrás. A parte que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem e, indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida, e o seu futuro não amadurece. E a que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra com o coração reto e bom, a retém e dão frutos com perseverança. Então, agora ficou claro, né? Está em Mateus, está em Lucas, está em Marcos. Nós somos discípulos, estamos seguindo o Senhor, buscando o entendimento. Os apóstolos eram aqueles 12 que ele escolheu, e todos que os seguiam eram seus discípulos. Aí ele explicou a parábola. Você traz hoje, essa parábola ela é tão atual, quantos vêm à casa espírita e já saíram daqui? Acharam até legal, mas logo tem um interesse maior, material, e abandona. Quantos? Quantos que nem estão aí,
vem aqui para vender alguma coisa, vem trazer o seu produto para colocar aqui, vem para fazer um comércio e ir embora. A casa também precisa. Tem um trabalho aí de terceirizado, de limpeza. Mas eles não estão nem aí para o que a gente fala aqui. Não estão nem aí para o que o Cristo trouxe. Às vezes tem até outra concepção religiosa, ou não tem nenhuma. O Deus é o dinheiro. Quantos? A gente vê aqui na nossa obra social, o Guilherme, tem gente que vem aqui só para pegar a cesta básica. Quando vê que tem uma exigência a mais, tem que estudar, tem que frequentar, ela vai embora. Conta a sua história triste, né, que a gente cansa de ouvir histórias tristes aqui, histórias tristes verdadeiras, histórias tristes falsas. Mas hoje pensamos assim, é melhor a gente ser enganado do que enganar. Na dúvida, pro réu, a gente dá a cesta, a pessoa promete, semana que vem estarei aqui, amanhã estarei aqui, blá, 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 e a gente não vê nunca mais. Não está nem aí, está preocupado. Outros vêm, não tem o que fazer em casa, se deixar dorme durante toda a explanação evangélica, vem para tomar o café da manhã, para comer e ir embora e não está nem aí. É. É isso mesmo. Aí eles pegaram lá que o diabo vem e come, aí eles pegam o pé da letra lá, o diabo existe, Jesus falou no diabo. Mas você vai fazer o que se a pessoa entende assim? Não é? Aí continua. Outros vêm aqui, mas se ali na igreja da esquina for melhor, mais vantajoso, larga e vai para lá. Ou se já está plenamente satisfeito, vai embora. Eu peguei a obra social, mas pode pegar todo mundo aqui também, todos nós. E por último, eu estou pegando a obra social que tem mães aqui tão simples, aí eu estou falando humilde no sentido econômico, na posição social, que vem aqui quase todos os dias, vem porque gosta, vibra. Se está uma sujeira ali, ela vai e pega. Bota no lixo, pede, seu Nilton, me empresta a vassoura, deixa eu varrer, deixa eu ajudar. Não é? É exatamente o que está aqui na parábola. Alguma colocação mais? Eu tinha que ter um microfone aqui. Eu não sei se esse azul dá para deixar para vocês falarem no microfone. A parábola do semeador é a parábola das parábolas. Sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebem as novas espirituais. Mas não é mesmo? Aqui ele está classificando todas as almas, ou a gente está numa ou noutra, ou a gente é terra do caminho, ou a gente é pedra, ou espinheiro, ou terra boa. Exatamente. O Guilherme está dizendo que a gente pode considerar como uma escala espírita. É isso aí. Pelo enredo do discurso, vemos aqueles que, em face da palavra de Deus, são beiras do caminho, onde passam todas as ideias grandiosas, como gentes nas estradas, sem gravarem nenhuma delas. São pedras impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos liberais. São espinhos que sufocam o crescimento de todas as verdades, como essas plantas espinhosas que estiolam e matam os vegetais que tentam crescer nas suas proximidades. É bem claro, né? Bem claro. Alguém quer falar alguma coisa?
O Guilherme está colocando, que é bem clara, o que ele está explicando, e colocou a sociedade. Realmente, você pega, a maioria vai pelo... como é que chama? Como gado. Né? O gado vai para lá. Vocês já viram a zebra? A zebra olha para lá, sai correndo. As outras zebras não sabem nem para voar atrás, né? Não sabem nem o que é. É a mesma coisa. O povão tem um modismo qualquer e segue. Não para pensar. Aí torna-se a terra árida. Torna-se a terra árida. A terra espinhosa. Agora um detalhe, ele vai falar da terra boa, mas a gente pode falar um pouco antes. A terra boa que dá 30, 50, 100 por 1. A terra boa é a terra adubada. Não é uma terra pura, limpinha, lavada. Se pegar areia da praia, lavar. Você pode plantar ali feijão que não vai nascer. Arroz não vai nascer. Então a terra tem que ser preparada, adubada, suja. A terra preta é a melhor ainda, né? Se misturar com barro, fica ainda mais saudável. Não é assim a alma humana? Não está pedindo alma limpa. É para nós. É a terra adubada, é a terra... nós com os nossos defeitos, nós com as nossas dificuldades, que ele está plantando. Eu só consigo dar 30, Carmen dá 60, mas eu sou uma terra tão boa quanto a da Carmen. O Fernando já dá 100, o Fernando tem cara que dá 100. A inteligência de Jesus, né? Inteligência, falando coisas simples, profundas, com simplicidade. Aí eles vão ver aqui a terra boa. Mas se assim acontece para o cosmo, para o comum dos homens, como para a grande parte da terra improdutiva, que faz parte do nosso mundo, também se distingue dentre todos uma pleiade de espíritos de boa vontade, que ouvem a palavra de Deus, põe-na por obra, e dessa semente bendita resulta tão grande produção que se pode contar a 100 a 100 por 1. De maneira que a semente é a palavra de Deus, a lei do amor que abrange a religião e a ciência, a filosofia e a moral, inclusive os profetas, e se resume no ditame cristão. Adora a Deus e faz o bem até os seus próprios inimigos. Aí você começa a entender. A semente é a palavra de Deus, né? E a terra é a terra da nossa alma, nosso coração. Tudo está inserido, tudo, religião, ciência, filosofia, moral, vem da lei de Deus, lei natural, lei da natureza. A palavra de Deus, a semente, é uma só, quer dizer, é sempre a mesma que tem sido apregoada em toda parte, desde que o homem se achou em condições de recebê-la. E se ela não atua com a mesma eficácia em todos, deveria esse fato da variedade e da desigualdade de espíritos que existem na Terra. Olha aí Jesus falando da desigualdade. Desigualdade o quê? Intelectual, de compreensão, de moral mesmo. Moral, intelectual. Que existe na Terra, uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem, à caridade, à liberdade, liberalidade, à fraternidade, outros propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, apegados aos bens terrenos e às diversões passageiras. Hoje, as pessoas são muito apegadas às diversões passageiras. Hedonismo tomou conta. O que é hedonismo? Está vendo como não adianta falar difícil?
O que é hedonismo? O que é hedonismo? Tá vendo? Você querer sentir prazer. Agora, se eu falo, Guilherme, num público, olha, nós estamos aqui num nível razoável. O hedonismo tomou conta. Aí a Carmen, com vergonha, não vai me perguntar o que é hedonismo. Ela, o que Newton quis dizer? Aí ela vai continuar, a Sandra também. Elas iam continuar quietas ali. Aí, mais tarde, elas sendo estudiosas, iam anotar, mais tarde ia procurar. Hedonismo, ela já ia pegar o celular. É isso, Guilherme, que a gente tem que aprender. Imagine eu falar em hedonismo lá para as mães. A busca do prazer. Hedonismo é uma doutrina ou uma filosofia de vida que defende a busca por prazer como finalidade da vida humana. Buscar prazer é o que move as paixões, os desejos e todo o mecanismo da vida, sendo, portanto, na visão dos hedonistas, a primeira e mais completa ponte para a finalidade última da vida, a felicidade. Então, quer a felicidade a todo custo, através das facilidades, através das paixões, através dos prazeres da vida. O carnaval é um grande exemplo disso. O carnaval é um grande exemplo disso. Mas está todo mundo aprendendo. A gente tem que perguntar mesmo. A gente tem que perguntar mesmo. Ele respondeu certinho, mas é isso mesmo. Mas às vezes a gente fica com vergonha, né? Olha, tem um público grande, não quer se expor. Aí, uma vez, naqueles cursos lá meu, lá que eu não vou falar aqui, onde que eu trabalhei, uma pessoa perguntou assim, ali tem que. Aí o camarada estava falando lá, explicando, ali só com muar. Para levar a carga ali, nós temos que ter o muar. Aí o camarada levantou o dedo e perguntou, o que é muar? Aí ele falou bem, gritando, bem forte, né? Burro. Mas ele chamou de burro, ele falou que o muar era um burro, mas ao mesmo tempo a gente entendeu que ele chamou o camarada de burro. Mas ficou, como é que é? Oculto isso, pela entonação de voz que ele deu. Então, em função disso, você pega um camarada desse, que jovem ainda novo, alguém, se ele entender, poxa, o camarada me chamou de burro porque eu não sabia o que era o muar. Eu vou ficar na minha aqui para ninguém me chamar mais de burro. Então, a gente traz alguns traumas, né? Olha que eu não esqueci, eu estava lá, eu estava na multidão, mas fiquei quieto. Não perguntei nada. Entendeu? Entendi, claro que eu entendi. Perguntei mais nada. Então vamos lá. Mas assim é que acontece, né? Aqui que a gente está, para o comum dos homens. Não, a gente está aqui atrás, né? A palavra de Deus, a semente é uma só, quer dizer, é sempre a mesma que tem sido apregoada em toda parte, desde que o homem se achou em condições de recebê-la. E se ela não atua com a mesma eficácia em todos, deveria esse fato da variedade e da desigualdade de espíritos que existem na Terra, uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem, à caridade, à liberdade, à fraternidade, outros propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, apegados aos bens terrenos, às diversões passageiras.
A terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um. Beira do caminho, pedregal, espinho, terra boa. Acresce ainda que nem todos os pregoeiros da palavra a apregoam tal como ela é, em sua simplicidade e despida de formas enganosas. Uns revestem-na de tantos mistérios e tantos dogmas, de tanta retórica, ornam-na com tantas flores que, embora a palavra permaneça, fica obscurecida, enclausurada na forma, sem que lhe possa ver o fundo, o âmago, a essência. Muitos pregam por interesse, como o mercenário que semeia, outros por vanglória e grande parte por egoísmo. Nestes casos, não dissipam as trevas, mas aumentam, não abrandam corações, mas endurecem-nos, não anunciam a palavra, mas dela fazem um instrumento para receber ouro ou glórias. E não é mesmo? Né? Os pregoeiros quem são? Somos nós. Então, e como é que eu vou usar aqui a pregar a palavra de Deus? No caso aqui da parábola, que Jesus trouxe o que Deus queria para todos nós. Cada um vai falar de um jeito. A gente vê aí pessoas falando que é o culto, a vaidade, há um interesse, vou falar igual o Guilherme, pecuniário por trás de tudo. Né? Então há um interesse, né, do dinheiro, querem ganhar, exploram as pessoas, mas explora mesmo. Explora mesmo. Então é isso. Acho bom a gente parar por aqui. Lá em cima, ó, para pregar e ouvir a palavra. Vamos parar ali? Aí que você tinha parado? Para mim você tinha lido isso aí, só lido aí à frente. Ah, mas é tão bom ouvir a parábola de novo, né? Vamos parar aqui então? Ó, para preparar, por causa da hora. Semana que vem a gente continua essa parábola aí. Ele é muito bom. Alguma colocação? Então, que Jesus abençoe o nosso esforço, nos ajude a cultivar a terra do nosso coração para que ela dê frutos, se não 100, 30, e a gente está no caminho então, Senhor. Ajuda-nos nesta caminhada da evolução, como terra boa, ouvindo Jesus e empregando, sobretudo, a lei de amor em nossas relações para com o próximo, para contigo, Senhor. Abençoe a nossa casa, que estuda o Teu Evangelho, que estuda a doutrina espírita, que acende luz durante esses momentos, acende luzes durante esses momentos. Abençoa então o nosso esforço. Proteja-nos, ampara-nos, leva-nos para os nossos lares em paz, em segurança, e que o domingo de todos que nos ouvem à distância, que nos ouvem aqui, seja um domingo de paz, um domingo de harmonia em seus lares, em nossos lares, com os nossos familiares. Que seja então em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso Caibá, do amor do altivo, diretor da nossa casa, como de todos os demais espíritos aqui presentes, das irmãs queridas, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Que
Que assim seja.